Senhor Deus e Pai, Deus querido e santo, toma em tuas mãos, Senhor amado, a minha vida, Senhor. Como desde a manhã desse dia o Senhor já esteve, ó Deus, na condição, Deus, onde a tua misericórdia, ó Deus amado, a tua graça me trouxe até aqui, Pai. E assim, Deus amado, eu te louvo, Senhor amado, e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem realizado dia após dia, Senhor, no nosso decorrer, Senhor. Por isso te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E o Mateus no início ele disse, né? Quem se sente bem, como se sente estar na casa do Senhor? Então todos disseram sim. E esse é o melhor lugar que nós podemos estar, é na casa de Deus. Não tem outro lugar melhor do que este. Esse é o melhor lugar de toda a face da terra. E nessa noite nós vamos estar falando a respeito de um salmo que é conhecido de todos nós. E esse salmo ele sempre me chama a atenção, e é um salmo que eu sempre volto para esse salmo. Como nessa manhã desse dia falamos uma mensagem assim muito gostosa, uma mensagem assim muito tremenda que, como é que chama? Steven, ele nos trouxe nessa manhã desse dia a respeito da oração, a importância da oração, a importância que nós venhamos ter uma vida de oração, porque a oração ela nos leva a ter relacionamento, intimidade com Deus. É onde a gente se prostra diante do Senhor, é onde a gente clama, onde a gente busca a presença de Deus. E muitas das vezes é desprezada por nós. Muitas das vezes nós não damos tanto ênfase a essa vida de oração. E nessa noite nós vamos estar falando a respeito de uma oração do Salmo 42, do salmista Davi. Uma oração de profunda, lá do seu íntimo. Uma oração de sofrimento, de angústia, de aflição. Quando a gente lê, quando a gente se depara, eu gosto muito, essa semana até ouvi bastante a música que fala a respeito desse salmo. Então, quando você lê esse salmo, o seu sentimento de lágrimas correndo no seu rosto. Porque é algo assim que toca, algo que mexe conosco. Uma oração na qual ele faz no momento de angústia, no momento de aflição. E aí eu estava assim, a gente, quando vai trazer uma mensagem, a gente precisa de ler, de pesquisar mais e aprofundar-se mais. E aí eu descobri que o Salmo 43, ele é a continuidade do Salmo 42. E lá mais à frente também nós temos o Salmo 63 e o Salmo 84, no qual essas orações é uma oração de clamor, uma oração de necessidade, de dependência da presença de Deus. Então a gente vê nesses salmos a profundidade da oração desse homem, na ansiedade, no desejo de estar na presença do Senhor, como nós foi falado aqui, de estar na casa do Senhor. Algo que toca, algo que marca em nossas vidas. E assim a gente precisa de saber o momento, o contexto no qual está acontecendo as passagens quando a gente vai trazer uma mensagem. E ali eu pude assim, esse momento era um momento difícil para Davi. Um momento onde lá em 2 Samuel, capítulo 15, onde o seu filho Absalão, ele se rebela contra o seu pai. E ali ele começa a investir para envolver as pessoas e tirar as pessoas que elas não venham seguir mais o rei Davi. Mas ele queria tomar o reino do rei Davi. E aí foi necessário com que Davi fugisse. A rebelião de Absalão contra o seu pai Davi causou ao rei uma fuga inesperada. Apesar de tudo isso, Davi continuava amando Absalão.
E mesmo com tudo isso, o seu pai continuava o amando. E a gente vê nesse contexto aqui, Davi, nessa fuga dele, ficou 3 anos refugiado. 3 anos no deserto. 3 anos passando dificuldades, passando grandes desafios. Não apenas ele, toda a sua família e alguns dos seus fiéis. E aí a gente vê quando Davi, essa oração, a necessidade de Davi. E a gente fala da necessidade, do prazer de poder estarmos na casa do Senhor. Lá no Salmo 122 diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em nós precisa de gerar essa necessidade. Em nós precisa de gerar essa ansiedade, esse desejo, essa vontade de poder estarmos aqui, nesse lugar, juntos com um propósito, juntos com um só objetivo, de adorar, de exaltar e bendizer esse nosso Deus. Mas Davi, naquele momento, ele estava ausente. Ele não poderia estar participando dos cultos na casa do Senhor. E ali Davi, o seu coração fica triste e angustiado. Mas por tudo isso, a gente vai ver no decorrer da meditação, vamos estar lendo a palavra do Senhor, que os irmãos podem ficar sentados. O Salmo diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A minha lágrima tem sido meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catandupas. Todas as tuas ondas é vaga, passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração a Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam dizendo, o teu Deus onde está? Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, Davi estava sendo privado do culto público. E há pouco tempo atrás, nós fomos privados desse culto público. Na pandemia, se eu não me engano, 2 anos e pouco, não podíamos vir à casa do Senhor. As portas se encontravam fechadas. E eu creio que assim como Davi estava vivendo esse momento, assim nós vivemos há pouco tempo atrás. Angústia, o desejo de poder estarmos juntos na casa do Senhor. Privados da nossa liberdade, do nosso ir e vir. Privado de estar nos lares dos nossos familiares. E é um sentimento assim tão ruim.
um sentimento de não acabou-se tudo. Como a gente soube, como a gente ouviu, várias pessoas até mesmo perderam sua própria vida, nem mesmo com a própria doença, mas sim com a aflição, com a angústia de não ter mais liberdade do seu ir e vir, estar preso dentro de casa. O medo tomou as pessoas de tal maneira que as pessoas estavam desesperadas e preocupadas. E eu creio que quando nós estávamos também sem esse privilégio de poder vir à casa do Senhor, eu creio que criou em nós essa angústia, essa aflição, esse desejo de poder estarmos na casa do Senhor. Aqui é o melhor lugar em que nós possamos estar, onde nós temos comunhão um com o outro, temos comunhão com Deus. É onde o corpo de Cristo se faz presente. Uma coisa é eu estar na minha casa com a minha família, juntos orando, e outra coisa é eu estar aqui junto à minha família, a família do pastor Mateus e todas as famílias aqui, que é onde completa, onde o corpo de Cristo se reúne, onde Jesus Cristo é o cabeça. Não é a mesma coisa. Ainda que muitos dizem, não tem nada a ver, eu posso orar em casa, eu posso ficar em casa, mas não. Esse é o lugar que foi específico para que a igreja do Senhor, o povo do Senhor, estivesse junto orando. E que o povo do Senhor estivesse junto em comunhão. Como nesse momento nós passamos aqui, louvando, adorando, exaltando o nome desse Deus que é maravilhoso. E Davi, ele foi privado de tudo isso. Davi estava vivendo um tempo muito difícil, não apenas de ser privado, mas o seu próprio filho se levantar contra ele. E foi necessário que ele ter que fugir, ir para um local distante, para um deserto, por causa do seu filho, que corria o risco de matá-lo. Então, às vezes, a gente vê um texto e, às vezes, o contexto daquela situação, daquela história, a gente precisa de saber o porquê. E a aflição do Davi não era apenas por estar distante, mas também envolvia mais coisas. A tristeza, a decepção de seu próprio filho, o perseguir e tentar matá-lo. E aí a gente vê no texto, são coisas assim que nos chamam a atenção. E o Davi logo no início ele vem dizendo, né? Como suspira as costas pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face desse Deus? Davi, a sua alma estava sedenta, a sua alma estava desejosa da presença de Deus. Ele retrata, ele faz um paralelo, como no deserto, tudo seco, árido, seco, sem água, sem nada. E ele se sentia seco, necessitado da presença de Deus. E como suspira as costas, outrora o pregador, no qual pregou até mesmo aqui na igreja, que as costas, elas percebem o cheiro da água e ela vai em direção da água por quilômetros, por distância. Assim Davi estava desejando a necessidade da presença de Deus. A sua alma ansiava, a sua alma desejava estar na presença do Senhor. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Mesmo com toda essa situação, ele tinha uma expectativa, que ainda ele iria voltar na presença, estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Quando eu irei, ele estava aguardando esse momento, ele estava aguardando essa hora de poder estar na casa do Senhor, de poder estar ali junto com a igreja, adorando, exaltando e bendizendo o nome dEle. Eu vejo aqui que nós precisamos, como igreja, ansiar, desejar todo o tempo, estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Às vezes a gente vê assim, até mesmo exagerado,
Mas é o momento, é a aflição, é o desejo de quando aqui o crente que serve, o adorador ao Senhor, quando ele não perde essa oportunidade de estar na casa do Senhor, ele precisa de ansiar, ele precisa de desejar estar na casa do Senhor e se encher do Senhor. Como no início a gente estava falando, às vezes é tão difícil, nós somos desafiados a todo tempo, a todo momento, em buscar o Senhor. Não era para ser assim. Era para que todo tempo nós estivéssemos prostrados diante do Senhor. Que nós estivéssemos de joelho, nós estivéssemos todo o tempo adorando, exaltando e bendizendo o Senhor. E pedindo a Ele perdão por ser tão falhos, tão pecadores. Mas muitas das vezes nós desprezamos esse Deus. Muitas das vezes nós desprezamos esse lugar aqui, em poder estarmos aqui juntos como igreja. E Deus nos chama para esse lugar. Deus nos chama para esse lugar para que juntos possamos o adorar. Para que juntos possamos o exaltar. E Ele sente sede. E Ele sente desejo de estar na presença do Senhor, mas não tem, ainda não está na hora, ainda não é tempo. Mas Ele não perdeu essa essência. Ele não perdeu essa vontade de Deus. E muitas das vezes as pessoas têm se perdido, porque as pessoas têm deixado de desejar, as pessoas têm deixado de buscar a presença de Deus. Mas Davi, mesmo na situação na qual ele encontrava, fugitivo, distante de tudo e de todos, mas ainda ele ansiava, o seu íntimo, a sua alma ansiava pela presença do Deus vivo. E ele continua, no versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, onde está o teu Deus? E ele continuava. E mesmo com tudo isso, ele perdeu-se a vontade, a gente vê a vontade de se alimentar. Por tamanha angústia, tamanha aflição, o desejo dele era Deus. O desejo dele é estar cheio da presença de Deus. O desejo dele é estar em comunhão com Deus. Mas não aqui, nesse lugar, nesse deserto, ele sentia desejo, saudade de estar na casa de Deus. Porque lá o povo de Israel, lá onde estava a Arca da Aliança, onde representava a presença de Deus, Davi não perdeu a comunhão, Davi não deixou de continuar buscando ao Senhor, mas ele sentia saudade, ele sentia o desejo de estar na casa do Senhor. Então o alimento dele, ele diz assim no 3, você fala, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? E ainda havia as insultas, ainda havia aqueles que ainda o insultavam, o criticavam e perguntavam, onde está o teu Deus? Como muitas das vezes a gente vive situações difíceis, mas as pessoas, cadê o seu Deus que você fala que cura, que fala que faz isso, que transforma, que faz isso, cadê o seu Deus? Mas Deus, Ele está, como foi cantado, eu sei que estais aqui. Ainda que eu não sinta, ainda que eu não ouça, ainda que a cura não veio, ainda que as coisas não aconteceram, mas eu sei que Ele está trabalhando em nós. Ele está realizando, Ele está fazendo algo tremendo que as pessoas vão ficar maravilhadas. Porque eles verão a glória de Deus, eles verão o milagre de Deus acontecer. Mas Davi, ele sentia abatido, Davi sentia triste quando ele era desafiado pelos seus inimigos, perguntando onde está o seu Deus. Mas Davi tinha certeza de quem era o seu Deus.
Deus estava com ele. Deus estava sustentando. Mas Davi continuava ainda com um desejo da presença de Deus. Eu estava até conversando nessa manhã, na oração de manhã, a respeito o profeta Jonas. E quando ele é chamado pelo Senhor para um propósito, e ele sai do propósito de Deus e tenta esconder de Deus. E passa por tudo que passou, que nós conhecemos, vai para o navio, e ali dorme lá no solto, as pessoas questionam a ele. E os que estavam ali já tinham buscado, já tinham clamado o Deus deles. E aí desce lá embaixo, Davi está lá, o Jonas está lá dormindo. E aí ele é questionado: você está doido? Cadê? Se você está dormindo, clama ao seu Deus para que possa fazer, que às vezes resolva o nosso problema. Mas Jonas continuava na inércia. E ali foi necessário, foi lançado ali no mar, e onde o peixe o pegou. Mas ali no Salmo 2, no capítulo 2, que é a oração de Jonas. E Jonas lá no mais profundo abismo, e ele falando de o que estava passando, e ele clama, e ele sente-se saudade da casa do Senhor. E ele começa a orar. Ele começa a invocar a Deus, e o Senhor ouve a oração de Jonas. Mas quando Jonas desperta e lembra da casa do Senhor, o lugar de adoração, o lugar onde nós temos comunhão com Deus, e Jonas é lançado na beira da praia. Porque o desejo de Deus em que nós estejamos aqui reunidos com um propósito de o adorar, de o exaltar, de benzer o teu nome, com um propósito de comunhão, de koinonia. Esse é o lugar certo. Esse é o local ideal no qual o Senhor nos deu, para que juntos viéssemos estar em louvor e adoração. Esse é o lugar. Esse é o lugar que nós precisamos de ansiar todos os dias, todos os momentos das nossas vidas. Temos tempo para tudo e todas as coisas. Mas quando nós falamos da casa do Senhor, há obstáculos. Mas nós precisamos de vencer todos esses obstáculos. E estarmos na casa do Senhor. Versículo 4. Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e guiava-os em procissão à casa do Deus vivo, entre gritos de alegria e louvor e multidão em festa. Jonas estava lembrando do tempo de quando ele, em procissão, ele juntava todos ali. Davi, eu creio que, como rei, conduzindo todo aquele povo, toda aquela multidão, para ir à casa do Senhor. E louvavam, e cantavam, e dançavam. E muitos que não tinham condições financeiras, que não tinham um cavalo, que não tinham um meio de qual ir até o tabernáculo, eles iam a pé, quilômetros de distâncias, mas eles não deixavam de ir à casa do Senhor, eles não deixavam de estar ali juntos, reunidos, para o adorar, o Deus vivo. Aí Davi lembra de tudo isso, de como era bom, quando ele tinha liberdade, condições de estar na casa do Senhor. Mas agora ele estava vivendo um momento de privação, não podia estar na casa de Deus, não podia ali contemplar a presença do Senhor.
Mas ele não perdeu esse desejo. O interessante é que essa oração vai mostrar em todo o tempo que ainda que ele estava distante, ainda que havia essa privação, ainda que ele vivia distante lá no deserto, mas a sua essência, o seu desejo de estar na presença do Senhor não se apagou. Mas quantas das vezes, quantos desistem, quantos param de caminhar, quantos param de andar na presença do Senhor por situações tão simples, deixam de estar na presença de Deus. Outro dia, eu conversando com um amigo, lá tranquilo, trabalhando, e ele falou, eu perguntei, qual o seu nome? Ele falou, Samuel. Eu falei, Samuel não, eu falei, Daniel. Aí eu falei com ele, Daniel, da Cova dos Leões? Pô, não entendi isso, Elson. Falei, o Samuel lá da Bíblia. Aí ele falou, não, sou Elson, não sou não. Já tem muito tempo que eu estou distante, estou afastado do Senhor. Mas, sou Elson, é tão difícil servir, andar nos caminhos do Senhor. Eu falei, por que é tão difícil? É fácil andar com o diabo? Eu falei, que é isso, Elson? Você está... Falei, não, mas se você falou que é difícil andar com o Senhor, você está distante do Senhor, então é fácil andar com o diabo, fazer as vontades. Falei, não, Elson, é porque a gente fica preso, a gente não sei o quê. Falei, cara, quando a gente está com Cristo, é aí que a gente é livre. Você fica preso quando não serve o Senhor, porque você está preso no vício, você está preso em tantas coisas. Você não tem de liberdade de dizer sim ou não. Mas quando você está em Cristo, você é nova criatura, tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre para poder adorar o Senhor. Hoje eu sou livre para dizer não àquilo que não agrada ao Senhor. Aí ele saiu assim, pô, o senhor não é brincadeira não, né? Mas é isso. Às vezes a gente despreza, a gente abre mão desse Deus que cuida, que nos cerca em todo tempo, cuida da gente. Não abre mão da gente, a gente falha, a gente erra, a gente cai, Ele nos levanta. Mas Ele não desiste da gente de maneira alguma. E às vezes a gente abre mão. A gente abre mão desse relacionamento, dessa intimidade com Deus. A gente perde, como eu digo para mim mesmo, às vezes eu fico me questionando, poderia gastar o meu tempo com mais oração, mais busca. Hoje, a palavra que veio nessa manhã, ontem eu tinha até separado lá, separando os livros, jogando fora. Aí eu achei aquele 31 dias de oração, eu separei esse, e aí hoje de manhã já vem o Steve falar sobre oração. Eu falei, Deus está querendo alguma coisa, quer falar algo comigo. Ora mais. Deus quer da gente, que Deus quer a gente estar pertinho dEle. Deus quer poder ter uma intimidade, de poder conversar, de poder falar conosco. É isso que para isso que Deus nos chama. Deus nos ama de tal maneira que Ele, como diz João 3,16, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tirou de algo que mais precioso, seu Filho unigênito, para que viesse a esse mundo, morreu, sofreu humilhação, por causa de mim, por causa de vocês. E aí a gente abre mão desse amor. Às vezes a gente despreza essa intimidade, essa comunhão com esse Deus. Mas Ele está aqui. Ele está nos chamando. Ele está nos desafiando a ter intimidade com Ele. A liderança dessa igreja tem se proposto a estar nos domingos pela manhã, orando e buscando a face desse Deus. Mas não é algo fechado. Nem é algo exclusivo para os presbíteros, para os diáconos. É para toda a igreja. Essa igreja está localizada aqui nesse lugar, é para transformar a história dessa cidade.
Eu ainda morava em Belo Horizonte, quando eu vinha todos os finais, todo o carnaval, para a gente fazer impacto evangelístico aqui. Ali na praça tinha o carnaval todo ano. E hoje, mal, tem uns desfiles, acontece alguma coisa. Mas essa igreja é uma igreja guerreira, uma igreja de oração. A igreja que busca, a igreja que investe. Então nós não podemos perder essa essência. Deus está nos desafiando a uma comunhão, uma intimidade com Ele. E ele continua, o salmista, no verso 5. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda eu o louvarei. Espera em Deus, Ele é o meu auxílio, Deus meu. Então esse salmista, ele percebe, ainda que ele estava assim atento, porque vigilante, fugitivo, na espreita de algo que poderia acontecer, mas ele sentia, ele percebia o anseio da sua alma, o desejo da sua alma. Porque está batido a minha alma. E Davi começa a conversar consigo mesmo. Às vezes o sentimento assim, tá maluco, não. Mas ele sentiu que havia algo, uma necessidade lá no seu íntimo, lá no seu interior. E ele fala: porque está batido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele é o meu auxílio, é o Deus meu. Não vamos deixar de abater, nós vamos estar abatidos em alguns momentos das nossas vidas. Mas nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a esperança que o Deus, que é o nosso auxílio, Ele virá nos socorrer. Ele está conosco, Ele está pertinho, bem pertinho de nós. Deus não desistiu, Deus não nos abandonou. Deus jamais vai nos deixar. Mas muitas das vezes nós vamos passar por momentos difíceis. Vamos passar por algumas provações em nossas vidas. E a gente vai sentir, parecer que Deus está distante, mas Deus não está distante. Deus está bem próximo. Deus está bem perto de mim, Deus está bem perto de você. Outro dia eu estava vendo, tem uma tribo indígena, e quando os filhos, para chegar à maioridade, e aí eles chegam com uns 14 para 15 anos, aí eles levam para a floresta bem fechada, e saem da aldeia já com os olhos vendados, e eles caminham distâncias, e ali deixa aquele jovenzinho sentado ali no meio da floresta. E ali eles fazem com que saia e deixe aquele jovem sentado sozinho. E aquele jovem passa toda aquela noite naquele lugar, escutando barulhos das feras, escutando tantos barulhos diferentes, e ali desesperados, e ali aflitos com medo. E aí quando o sol vem pela manhã, eles percebem a claridade, eles tiram a venda dos seus olhos. Aí o seu pai está sentado do seu lado. Em momento algum ele esteve só. Porque o seu pai estava ao seu lado, guardando e protegendo. Em momento algum nós estamos sós. Deus está ao nosso lado, Ele é o nosso auxílio. Ele é o Deus que nos ama de maneira tremenda, como o pastor outrora pregou sobre o filho pródigo. Ele nos encontra nos lugares mais imprevisíveis. Deus vai nos encontrar. No momento que você se reconhece a necessidade, a vontade de voltar para o Pai, Ele vai te buscar e vai te
abraçar. É esse Deus no qual a gente tem muitas das vezes desprezado. É um Deus que nos ama, de maneira que até mesmo nos constrange esse amor desse Deus. E ele interroga a sua alma. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei, ainda eu vou louvar o meu Deus. Ainda eu vou estar na casa do meu Deus, ainda eu vou estar junto com o meu povo, adorando e exaltando, ainda eu vou estar caminhando em festa, em direção à casa do Senhor. Aguarda um pouquinho, espera mais um pouco. Davi fala com sua alma. Aguarda. Eu sei que esse Deus não nos deixou. Não é tempo de questionar, não é tempo de murmurar, de se rebelar, mas é tempo de aguardar, esperar o Senhor agir. Porque está abatida a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Então Davi começa a lembrar, Davi começa a visualizar aqueles tempos no qual ele viveu, a qual ele vivia, com a sua liberdade de poder estar lá no monte Hermon, onde ele ia com o seu povo, e lá no monte de Mizar, era na cachoeira na cachoeira dos cabritos, onde ele levava os animais para beber, saciar a sua sede. Então, um tempo assim, ele lembra de tudo isso. Sinto abatida dentro de mim, ó minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Eu lembro de quando você se sentia prazerosa, minha alma, de estar nesse lugar gozando da presença de Deus, do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Então, quando nós estamos vivendo esses tempos mais difíceis, traga a memória. Lembro de Jeremias 20, Lamentações de Jeremias 3, 23, que ele fala: traga à memória aquilo que pode me dar esperança. Já tinha perdido tudo, já tinha sofrido de maneira insuportável, como fala o profeta chorão. Mas a única coisa na qual veio o seu coração é: traga, Senhor, à memória aquilo que pode me dar esperança. Aí Deus vem trazendo, Ele é a nossa herança. Ele é um Deus de misericórdia, a sua misericórdia não tem fim. E aí renova as suas forças. Mas se você se perder, deixar com que a sua mente comece a pensar coisas ruins, coisas que não é positiva, você vai se deixar se levar. Mas quando você traga a sua memória para as coisas que você viveu, que você já experimentou de Deus, você não para. Você não desiste. Você continua adorando, você continua desejando esse Deus. Porque você vai entender que Ele é um Deus que não vai te deixar só. Davi orava. A gente lá no Salmo 84, Salmo 84, quando Davi Salmo 84, o salmista lá no início ele fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si.
onde acolhe os seus filhotes, e os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Felizes aqueles que habitam na casa do Senhor, que louvam-o perpetuamente, que louvam continuamente. E mais embaixo ele diz, é melhor do que... o qual passando pelo vale árido faz um manancial de bênção. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor dos exércitos escuta a minha oração. Presta ouvido, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 nas portas da perdição, da perversidade. Esse é o desejo. Era o desejo de Davi, de voltar a estar na casa de Deus, de voltar a estar buscando a presença do Senhor junto com seus irmãos. E esse precisa de ser o nosso desejo todos os dias. Não podemos perder esse privilégio no qual todos nós temos todos os dias, de aqui estarmos como estamos aqui nessa noite, adorando esse Deus, exaltando esse Deus. Quantos se encontram lá fora perdidos, andando de rodas, vazios, mas aqui estamos, na casa do nosso Deus. E ele fala, um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está. Seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ele fala de tudo, parece veio quando a gente fala, está ruim, deu dando tudo errado, vem tudo, quando a gente está num momento difícil, parece que vem tudo contra a gente. Um abismo chama outro abismo, então é tantas coisas que a gente fica desesperado sem saber. Por quê? Por quê? Por quê? Mas ele fala, ele logo responde. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. De dia, o Senhor está com ele com a sua misericórdia. E à noite o Senhor está ali, ele está com um cântico. E o Senhor guarda, como guarda de Israel. O Senhor o protege. O Senhor o livra de toda ação contrária. É esse Deus no qual a gente não pode perder esse anseio, como Davi, o tempo no qual, esses 3 anos no qual ele ficou afastado, fugitivo, mas a ansiedade, o desejo, aguardando o momento de voltar a estar ali na casa do Deus vivo, era muito maior do que ele mesmo. E precisa de ser em nós também. Esse desejo de estar na casa de Deus precisa superar o nosso anseio, o nosso desejo, a ponto da nossa alma gritar, a ponto da nossa alma clamar, a ponto da nossa alma não nos deixar acomodar, mas ela nos questionar, porque se abater em desejo de estar, em desejo de viver, em desejo de saciar da presença de Deus. Digo a Deus,
minha rocha. Por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Então, Davi sabia da situação na qual ele estava vivendo. E ele não ia perder o seu tempo de estar murmurando, de estar questionando. Ele estava ali já revoltado com todas aquelas afrontas. Mas ele aguardava, ele esperava o momento de poder estar na presença do Deus vivo. Não porque ele se ausentou de Deus, porque mesmo lá no deserto, mesmo distante da casa do Senhor, mas ele não perdeu o desejo, ele não deixou de adorar, ele não deixou de buscar o Senhor. Mas aqui é o lugar, mas aqui é o local de comunhão, de intimidade com Deus, onde o corpo de Cristo se reúne. E o finalzinho aqui, para terminar, ele diz, volta a dizer, por que está abatida, ó minha alma? Por que tu perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta a sua alma, aquieta o teu coração, porque eu ainda o louvarei, assim ele diz para si próprio. E às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, por grandes desafios, mas vamos nos aquietar o nosso coração e esperar em Deus, porque ainda nós iremos ver o milagre dele acontecer. E Davi não perdeu a esperança de ainda eu vou louvar o meu Deus, de ainda eu vou andar em procissão com todo aquele povo, e cantando e dançando em direção da casa do Senhor. Esse é o lugar. Quando a gente vier para a casa do Senhor, que o nosso coração esteja gritando de alegria, porque nós estamos indo para a casa do Deus vivo. Que Deus nos abençoe. Amém.